Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a figura polêmica de Dom Pedro I. Dom Pedro I era filho de Dom João VI e ele nasceu no Palácio de Queluz, em Lisboa. Então, ele era filho do rei e aí foi educado como membro da família real, obviamente. Ele era tido como inteligente, ele tinha um problema de saúde, né? Ele era epilético, impetuoso, mas ele foi julgado pelos professores dele como astuto e inteligente. Porém, já mesmo lá em tenra idade, ele leu alguns autores com ideias modernas e se afastou das ideias monarquistas ligadas ao pai, as ideias mais absolutistas ligadas ao pai Dom João VI. Isso, quando ele veio para o Brasil, esse viés dele contra a monarquia absolutista aumentou. Ele era visto então como liberais pelo próprio pai e pelos homens que cercavam o governo de Dom João VI. Ele gostava muito de música, aliás, ele era apaixonado por música, chegou a fazer composições, gostava de tocar, teve contato com Marcos Portugal, com Sigismundo Neumann, que foi um austríaco que morou aqui no Brasil, aliás, elogiou muito a música aqui no Brasil quando ele voltou para a Áustria. Elogiou sobretudo Zé Maurício Nunes Garcia, que foi um grande músico no tempo, né? Então, obviamente, Dom Pedro I veio para o Brasil com a família real, obviamente, e no Rio de Janeiro ele não ficava, o que era comum em outros casos, ele não se inteirava das questões de governo. O Dom João VI procurou afastá-lo das reuniões de Estado e preferia a presença da irmã mais velha, Maria Teresa. O que é uma coisa bem curiosa, realmente. O Dom João VI percebeu que ele estava com ideias diferentes das dele. E a dona Maria Leopoldina também. A dona tinha muita afinidade com o sogro, Dom João VI. Compartilhava das mesmas visões políticas e a dona Leopoldina reclamava nas cartas das visões liberais de Dom Pedro I. Dom Pedro I depois começou a ler Voltaire, Montesquieu e outros, né? A grande paixão de Dom Pedro foi também a equitação, né? Ele montava muito bem, sabia ferrar os cavalos. Então teve uma vez que ele alguém lá ficou demorando muito para ferrar o cavalo dele, ele mesmo ferrou o próprio cavalo, galopava, ele montava muito bem a cavalo, porque elas levou ele a cair, se machucar bastante várias vezes. Ele era uma pessoa que não tinha frescura, andava às vezes nas ruas do Rio de Janeiro vestido com roupas comuns para conviver com o povo e saber o que o povo queria, o que o povo gostava. De fato era um rei sem frescura, que gostava muito de comer comida simples, mas adorava muito toucinho. Aliás, toucinho era uma regra no Brasil. Ninguém que morava no Brasil no tempo da colônia não gostava de toucinho. Toucinha culinária no Brasil foi assim uma coisa impressionante. Daí aquele ditado que eu já repeti, mas repito: não há sermão sem Santo Agostinho e não há refeição sem toucinho. Era o ditado que se dizia no Brasil. Então, o Dom Pedro era uma figura sem frescura, impetuoso, adorava música, tinha a doença da epilepsia, tinha os seus machucados, levado a tombo de cavalo, se entediava fácil com reuniões chatas, com aulas e com coisas muito longas. Ele era muito irrequieto e infelizmente teve uma vida privada péssima, né? Ele era cercado de amantes, principalmente a Maria Domitila, que ela ficou mais tempo com ele. Então ele tinha isso aí o que humilhava profundamente, me levava à angústia a dona Maria Leopoldina, né? Quer dizer, uma coisa muito humilhante para a esposa, e levou a dona Leopoldina a grandes momentos de aflição, né? Uma vergonha esse fato. Bom, aí quando o Dom João VI voltou para Portugal, ele nunca tinha sido educado para governar, então ele ficou ali há vários momentos meio sem o que fazer. Ele acabou tendo muita ligação com José Bonifácio de Andrade e Silva, entrou na maçonaria, tanto no grupo
Na maçonaria, na época, era dividida em dois grandes grupos, a grosso modo, duas visões maçônicas, né? A maçonaria vermelha e azul. O Dom Pedro I frequentou as duas lojas, os dois grandes centros maçônicos. Também frequentou depois, quando o José Bonifácio de Andrada montou sua própria loja secreta, né, o Apostolado. Ele foi iniciado nos dois, tinha o nome de Guatimozin em uma e Rômulo na outra. Então, ele acabou tendo ideias ruins. Quando ele entrou na maçonaria, as visões políticas dele pioraram, mas um lado menos ruim é que ele, pelo menos, ficou com o grupo do José Bonifácio de Andrada, que era menos ruim que o grupo da maçonaria vermelha, liderada por Ledo e outros, né? Aí tivemos, não vamos entrar em detalhe do processo da independência, e nós estamos comentando um pouco de como era o Dom Pedro I, né? Aí tivemos o movimento da independência, teve então todos aqueles fatores que nós não vamos entrar aqui, e aí um grande momento, quando um país independente tem que fazer, é a nova Constituição. E aí então Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte. Nessa Assembleia Constituinte revelou muito o temperamento dele. Se mostraram dois grupos, um grupo mais liberal, outro grupo mais conservador. Pelo fim, o José Bonifácio de Andrada se indispôs com Dom Pedro I, chegou a fazer até acusações levianas contra ele, que ele estava mais preocupado com Portugal, com o Brasil. Outros fizeram essas mesmas acusações contra ele, e por fim ele se cansou, já que ele tinha um temperamento irrequieto, temperamental. Esse fonte de atrito irritou bastante ele dissolveu a Assembleia Constituinte. Esse momento revela muito o jeito dele, né? E de certa forma, ao dissolver a Assembleia Constituinte, fica um contraponto ao que ele pensava, porque quando veio a Constituição outorgada, feita por um grupo liderado por ele, foi feito o poder moderador, que tinha sido uma invenção de um francês, né, Benjamin Constant, que na realidade atenuava bastante os princípios da monarquia parlamentar, porque na figura do poder moderador, o imperador poderia dissolver parlamento, poderia convocar novas eleições, interferir na nomeação de juízes, etc. Então, na realidade, se o imperador quisesse, ele podia atuar como um verdadeiro rei absolutista. Então, esse momento de dissolver a Assembleia Constituinte e de promover, então, uma Constituição outorgada, que via ser publicada em 1824, revela duas coisas, conforme eu falei: revela o caráter impetuoso dele, revela uma certa mudança de mentalidade, já que brigava um pouco com as visões políticas que ele tinha de maior liberdade para parlamento, etc. Também se revelou uma ruptura com José Bonifácio de Andrada e outros que defendiam ideias diferentes da que Dom Pedro I pretendia. Então é um motivo aí para quando eu for tratar futuramente da Assembleia Constituinte, da Constituição de 1824, vamos demorar mais nesse ponto, porque é uma mudança, a meu ver, de visão de Dom Pedro I bem curiosa. Aí, então, foi feita então a Constituição de 1824. Logo depois foram épocas de muito tumulto no Brasil e também em Portugal. Logo depois, né? E aí depois o Brasil entrou em guerra pela Cisplatina, que era o Uruguai. O Brasil perde o Uruguai, mas ganha o acesso à Bacia do Prata, que era uma coisa vital para o Brasil na época, já que a comunicação com o Mato Grosso, por exemplo, do Rio de Janeiro, a comunicação com Corumbá, que era na beira do Rio Paraguai, no hoje Mato Grosso do Sul, era feita por via marítima e depois via fluvial, pelos rios da Prata, Paraná e Paraguai. Não tinha acesso por terra, era muito difícil, por causa da ausência de estradas e problema de índios selvagens, que assaltavam os viajantes no caminho. Então, o acesso mais rápido do Brasil, do Rio de Janeiro com Corumbá, era feito pela Bacia do Prata. Então, era vital para o Brasil
ter acesso a esses rios. Um dos motivos do Brasil lutar pela Cisplatina foi justamente esse, ter acesso dos rios. O Brasil temia que a falta de contato com o Mato Grosso poderia fomentar um avanço da Bolívia ou do Paraguai contra o Brasil, e quando eles não eram independentes, um avanço da Espanha para aqueles lados. E de fato depois o Paraguai vai atacar lá, né, na Guerra do Paraguai. Então os medos do Brasil não eram infundados. Bom, mas a perda da Cisplatina doeu. Isso aí abalou uma certa popularidade do Dom Pedro I. Logo depois a esposa dele morre, que era muito popular. Muita gente do povo punha a culpa no Dom Pedro I, porque o romance dele com a Maria Domitila era público e notório. Então isso aí, houve um desgaste na popularidade dele. Os atritos com os liberais aumentaram, gerando a guerra, a Noite das Garrafadas, que motivou a abdicação dele em 1831. Então ele abdicou do Brasil, cansou toda aquela discussão, não só por causa disso, mas principalmente porque em Portugal, ele estava com olhos em Portugal também. O pai dele havia morrido, Dom João VI, e aí então houve ele abdicou do trono português, né, mas exigiu que a filha dele, futura Dona Maria II, fosse então ascendida ao trono, o que aí motivou atrito com o irmão dele, Dom Miguel. Tentou-se fazer um casamento Dom Miguel com Dona Maria II, né, tio e sobrinha, não deu certo. Então em Portugal rachou. Houve o grupo dos miguelistas e o grupo dos pedristas. Um pelo trono de Dona Maria II e outro pelo trono de Dom Miguel. Dom Miguel, irmão de Dom Pedro II. Então Dom Pedro II voltou para Portugal. Nesse meio tempo ele casou por procuração com a Amélia de Leuchtenberg. Ele casou-se com a Amélia de Leuchtenberg por procuração. A Dona Amélia veio para o Brasil e juntos voltaram para Portugal. Ele rompeu com a Maria Domitila, né, brigou com ela, abandonou tudo, casou com a Amélia, voltou para Portugal. E lá em Portugal ele lutou contra o irmão. E de fato ele cavou trincheiras, armou canhões, fazia refeições com soldados. Ele agiu sem frescura. A vida inteira ele foi um príncipe sem frescura nenhuma. E aí nessa guerra contra o irmão, ele demonstrou bravura e agiu completamente sem frescura nenhuma, né? Que seria de esperar que um príncipe ficasse mais preservado, mais reservado, só comendo com oficiais. Nada disso. Ele atuou como enfermeiro que precisasse. Ele estava lá. Infelizmente, o lado dele venceu, já que as visões de Dom Miguel eram melhores, eram visões absolutistas, melhores que as visões liberais. Dom Miguel esteve a ponto de ganhar a guerra, mas infelizmente perdeu. Não vamos avançar aqui nos detalhes. E aí Dom Miguel perdeu, Dom Pedro ganhou, e aí então a filha dele se tornou então rainha de Portugal. Foi feita a paz e tal. Logo depois do fim da guerra, Dom Pedro I adoeceu e morreu em 1834, no mesmo quarto que ele nasceu, no Palácio de Queluz. Ele não chegou a completar 36 anos. Impressionante. Ele teve uma vida muito atribulada, né? Veio para o Brasil fugindo da invasão das tropas napoleônicas. Chega aqui no Brasil, vida pessoal muito tumultuada, repleta de acontecimentos, volta para Portugal, luta contra o irmão, adoece e morre cedo, né, com quase 36 anos. Né? Realmente ele teve uma vida realmente muito intensa e muito tribulada. Uma coisa que eu esqueci de falar, coisa muito boa dele, é que ele era contra a escravidão. E na fazenda Santa Cruz, ele deu terras para os escravos libertos, né, dele. Então, esse aí é um ponto muito bom. Curiosamente, os liberais da época, que brigaram muito com Dom Pedro I, que queriam mais liberdade, o parlamento e tal, eram os que mais defendiam a escravidão. Curioso. Bom, a figura Dom Pedro I é uma figura polêmica. Ele tinha um traço bom, que era um traço corajoso,
um traço impetuoso, um traço de ser sem frescura, um traço que no momento da Assembleia Constituinte não ficou com medo de tomar uma decisão, mesmo desagradando muita gente, também no FICO, na independência. Então se mostrou assim uma certa determinação, que é bom em príncipe, em qualquer um, porém na vida privada péssima e nas visões políticas e ideológicas também ruim. Uma visão que, conforme eu falei, confrontava com a da esposa e do pai. Então, é uma figura contraditória. Teve pessoas piores que ele na mesma época na Europa, claro, mas perto do pai, Dom João VI, o pai foi muito melhor, com visões melhores. É contado que reza a lenda sobre articular melhor em determinados momentos. E aí tem um grande desnível entre o pai e Dom Pedro I nas visões políticas, né? É uma pena. Se Dom Pedro I tivesse visões políticas melhores, a história de Portugal e do Brasil seriam sem dúvida nenhuma diferentes. Então aqui encerramos esse nosso curto vídeo sobre essa polêmica, né? Uma curiosidade que eu esqueci, Dom Pedro I tem um livro, né? Até tenho aqui, cadê o livro? Aqui, esse livro tem um título curioso, né? Muito bom esse livro, aliás. As Quatro Coroas de Dom Pedro I. Esse livro, o autor coloca que ele teve acesso, ou pelo menos foi oferecido, somando a que ele teve no Brasil, a de Portugal, ele também foi oferecido para ele a corona da Grécia e a da Espanha. A da Grécia foi uma comitiva que saiu da Grécia, alegando que antepassados dele tiveram direito ao trono grego. Então, para gerar uma estabilidade na Grécia, foi oferecida a coroa dele, ele declinou. Depois, quando a Espanha estava lá em guerra civil, muito tumultuada, viram na figura de Dom Pedro I alguém que poderia dar uma paz na Espanha e em Portugal também. E aí então houve uma trama lá, então envolveu até a maçonaria da Espanha, aliás foi ela a principal articuladora para tentar uma união ibérica em torno de Dom Pedro I, né? Então daí o título O Príncipe e as Quatro Coroas. Então, antes de encerrar, gostaria de lembrar a todos que as inscrições para a minha plataforma de curso, intitulada na Escola da Verdade Histórica, continua aberta, vai ficar aberta. Apenas o que passou foi o momento do bônus, que as pessoas que teriam adquirido a plataforma até semana passada teriam direito ao livro. Hoje não tem mais esse bônus, mas as inscrições estão abertas. Bom, muito bem, muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Obrigado.